Tem muito Ô, tempo Dudu, isso. em Belo Horizonte você é amigo do Samuca. No Espírito Santo você é amigo do Alex. E aqui você é meu amigo. Ou seja, você não precisa fazer amizade em lugar nenhum, rapaz. A disciplina lá era o seguinte: você tinha que ir pro culto, mas ninguém podia falar com você. Você ficava isolado. Aí seu apelido era Mudinho na época? Quando existe um ataque muito forte em cima da vida de alguém, é porque Deus vai fazer algo grande na vida daquela pessoa, né? E o diabo não quer que isso aconteça. Ó, é o Divan no McDonald's. Vai com o Divan no McDonald's, manda ele pedir um McChicken. Você vai ver o que é preservado dá um sundae da pra vida ele. imigrante. Aconteceu muita coisa. Balaio, oferecimento Martins Development. Investimento que te prospera, segurança que te tranquiliza e um prazo que te surpreende. EAG Immigration, viva um novo status na sua vida. O lobo então chegou na casa do primeiro porquinho, que era tão preguiçoso que ele construiu sua casa de palha. Então o lobo encheu o peito de ar, soprou e a casa não resistiu. O porquinho ficou tão desesperado, filho, que ele correu para casa do seu irmão, o segundo porquinho. Mas o segundo porquinho gastou tanto tempo brincando, perdeu tanto tempo, que ele construiu uma casa de madeira. E então o lobo veio, soprou e adivinha o que aconteceu? Caiu, papai. Sim, filho. E o lobo pegou eles? Não, porque eles correram para casa do terceiro porquinho, que era tão inteligente, ele falou dessa maneira: fiquem tranquilos, pois nenhum mal vai entrar aqui. O lobo veio com muita fome, que ele chegou lá, encheu o peito de ar, soprou e nada aconteceu. Ele ficou tão furioso que ele encheu o peito de ar com mais força, soprou e nada aconteceu. Ele ficou tão fraco, filho, tão fraquinho, que ele foi embora e nunca mais voltou. Nossa, pai, o que tinha de diferente nessa casa que ela não caiu? Boa pergunta, filha. Lembra que eu te falei que o porquinho era inteligente? Tão inteligente que ele construiu a sua casa com a Martins Development. Papai, a nossa casa foi construída pela Martins, né? Claro que sim, filha. O papai sempre faz as melhores escolhas para nossa família. Nem acredito que começou esse podcast. Óbvio que para fazer um podcast bacana tem que estar muito bem acompanhado. Eu tenho um parceiro aqui que eu sou fã, somos amigos há muitos anos, ele fez parte da minha conversão, ele é o responsável de um projeto, de vários projetos, mas um deles é o Três Palavrinhas, que é um sucesso para a criançada do Brasil e do mundo. Com vocês, uma salva de palmas, Samuel Missaí. Aê! Aê, Samuca! Eu gosto, Eu gosto das apresentações do Alex, que ele fala sempre a mesma coisa, três palavrinhas. Mas obrigado, viu, Não, mas querido? esse é o primeiro programa, como Não, eu falei tá uma coisa? certo. Muito Você obrigado. tá prevendo o futuro. É verdade. Ah, legal. Não, toda vez que a gente encontra com alguém, ele fala, esse aqui é o Samuel do Três Palavrinhas. Mas obrigado, nós temos Mas é uma porque é uma história... referência boa, Samuel. Nós temos uma história de amor, né, querido? Muito bom. Temos tá várias aqui histórias de amor. estar junto com você e fazer esse programa. Esse programa de hoje, que é o Balaio Podcast, mas também pode ser chamado como Pode Passos. Pode Passos. Não é? Por quê? Dos convidados, um também cadeira cativa aqui no programa, meu irmão caçula, Dirvan Passos, que fazia parte comigo da bancada lá do Balaio. Então com vocês aqui, Dirvan Passos agora com menos cabelo, mas com mais dinheiro. Não precisa entrar em detalhes não, Alex. Pra quem não me conhece, meu nome é Dirvan Passos. Pra quem me conhece também, esse nome. E é um prazer inenarrável participar desse podcast, Alex. É um prazer o quê? Inenarrável. Muito bem. Bom, o Samuca e o Divan serão cadeira cativas aqui e sempre temos um convidado. E hoje eu trouxe um convidado muito especial e eu achando que estava fazendo vantagem, porque é um amigo meu, quando eu tinha 16, 17 anos, então fez parte da minha adolescência praticamente. Eu cheguei contando essa vantagem e aqui descobri que ele já é amigo do Samuca há mais tempo ainda, de pré-adolescência. Com vocês aqui, Dudu. Dudu. Fala, Dudu! Que prazer. Quer dizer que você já conhecia o Samuca antes de me conhecer ainda? Com certeza. Eu estava aqui antes de começar até agradecendo a Deus assim, pela oportunidade de estar hoje aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E impressionante como o mundo dá voltas, né? E a gente se reencontrando mesmo. aqui nos Estados Unidos. Sou amigo do Samuel, da família do Samuel. A mãe dele foi uma pessoa fundamental na minha conversão. Eu ia muito para a casa dele, eu sou muito amigo dos irmãos dele, que são mais velhos que ele. E a mãe dele sempre pregava para mim e pegava no meu pé, brigava comigo. E a gente teve uma história... Ele era muito novo na época, né? A gente tem uma diferença de idade um pouco maior. E esse período lá em Belo Horizonte foi um período muito importante na minha vida, né? Depois eu mudei para o Espírito Santo, aí já com
18, 19 anos, né? A gente se encontrou lá, a gente participava de um... Da igreja, da comunidade lá. Da comunidade, de um Pastor grupo, a gente Vince. era do mesmo grupo, né? Sim. De relacionamento lá. É que a igreja que a gente frequentava, ela se dividia em grupos, eles falavam que é do Discipulado, né? Aham. Então cada discipulado tinha um líder e nós tínhamos um líder. E não, você era junto do Azete, junto com o Dilson. Isso. A mãe tava grande sempre junto, Dilson. né? Tipo, Dilson é bom Cláudio. demais. Mas a gente sempre tava junto ali. Aham. E a gente começou a ter uma época que a gente tava junto no mesmo grupo. Sim. E eu e o Dudu tinha o mesmo problema, né? Quem ia pedir perdão Era primeiro? complicado, né, rapaz? Rapaz tá naquela fase, imagina. 17, 18 anos. Tem Ô, muito tempo. Dudu, isso. em Belo Horizonte você é amigo do Samuca. No Espírito Santo você é amigo do Alex. E aqui você é meu amigo, ou seja, você não Aqui. sabe fazer amizade em lugar nenhum, hein, rapaz. Vai ser ruim de amigo assim, viu, bicho? Fechamos, Ô, Vai, menina, vai tá inspirado. ô, bichinho azarado. não, fechamos o cerco. Mas, assim, é muito gratificante reencontrar vocês de novo, né? É. E saber que todos estão comprometidos com o Senhor, todos têm um papel importante no reino de Deus. Mas voltando aqui, eu tô insistindo nisso, porque lá na nossa igreja, essa igreja tinha um negócio lá, mano, que os caras, quando pecavam, tinham que falar pro líder. Ok. Se pecasse de novo, aí ele ficava em disciplina, né? Repetir. Aí a disciplina lá era o seguinte: você tinha que ir pro culto, mas ninguém podia falar com você. Você ficava isolado. Aí seu apelido era Mudinho na época? O apelido do Alex era Mudinho. E aí é o seguinte: Quem falava? tinha toda segunda-feira tinha um negócio lá de vôlei. Você tinha que ir no lazer também. No lazer você não podia falar com ninguém, você ficava isolado. As pessoas tinham que ficar ali, cara, no meio de todo mundo, sem relacionar Mudinho. com ninguém. Aí o Alex aprendeu a falar em Libras. Aí ficava os dois mudos. Aí ficava revezando. Vai Aí ensinar. aí começou a falar aqui. Eram os dois Lá não mudos. podia conversar, ué. Rapaz, mas que período. Mas eu queria, antes de entrar nos temas de hoje aqui, eu queria ressaltar uma experiência com o Dudu. Acho que ele até sabe o que eu vou falar. Nessa época, eu era muito... Não que eu não seja, ou não que hoje seja grandes coisas, mas na época eu era muito pobre. Eu via que meus pais ainda estavam começando a trabalhar. Eu tinha meus 16, 17 anos. Meu pai era um homem muito, muito simples, muito humilde. A condição nossa financeira era muito precária. O Divan vendia bala no semáforo. Entendi. Tô brincando, não chegava isso não. Mas a gente era muito humilde. Malabarista. E o Dudu era o riquinho da igreja. Ele era o riquinho. O pai morava ali na Ilha do Boi, não é? Ilha do Frade. Ilha do Frade. É uma ilha só com mansão. E ele era o rico. Então o Dudu era o rico e eu era o pobre da nossa turma lá. O pobre e o rico. E o Dudu me chamou a atenção uma vez, em pleno verão, a família dele também tinha uma casa em Nova Almeida. Nova Almeida, né? Isso. E tinha uma casa de praia em Nova Almeida e tal. E o Dudu me fez um convite. Falei, cara, vamos vender salada de fruta na praia? Eu lembro que na época, velho, era novidade o Monza. Era um carro assim... Era o carro Monza. E ele tinha um Monza 0, bicho. Ele pegava um carrinho, engatilhava lá no Monza dele e ia A gente fazia salada de fruta. você ia comprar as frutas, você ia lá comprar no Serasa. No Ceasa. Ele comprava Serasa. No Serasa. Tá, é. Ia no Serasa. Foi pobre mesmo, viu? Tá Pobre mesmo. Você vê. Ele ia no Você vê. Serasa comprar fruta. Saí da pobreza, mas a pobreza saiu de mim ainda não. Ele ia no Ceasa e comprava as frutas e nós íamos pra casa. Só eu e ele, cara. Ficava descascando fruta a tarde toda, montava a salada de fruta no dia seguinte, ia na praia vender salada de fruta. E eu ficava me perguntando, cara. Vocês higienizavam a fruta fazendo modo O indiano? modo indiano, lógico. O sabor, Rico o em vitamina... tempero, você acha que era qual? É rico em vitamina S. O que me chamava atenção, no Dudu me chamou muita atenção, que eu pensava assim, cara, eu fazer isso, tudo bem, que eu sou pobre, velho. Eu ficava gritando salada de fruta e a gente vendia tudo. Eu ficava pensando assim, mas o que faz esse cara que é rico? O cara é rico, ele não precisa fazer isso aqui. O que faz esse cara, ao invés de estar aqui na praia com a mulherada ou com os amigos, ele está aqui cortando fruta e nós estamos vendendo fruta na praia, velho. O que faz esse cara? Isso me marcou a vida inteira. É tão interessante que eu sempre comentei isso com a Carla, com meus filhos. Cara, tinha um amigo na minha juventude que me deu uma lição. Foi uma lição que eu aprendi. Né? E aqui eu encontrei com ele aqui em Orlando. Tanto é que quando eu encontrei, eu falei com minha esposa, é o cara que eu conto da história da salada de fruta. Aí hoje eu quero perguntar, por quê, velho? Então, essa questão de trabalho, assim, eu nunca tive vergonha de trabalhar, né? Eu acho que o trabalho, ele te acrescenta, né, na verdade. Então, qualquer trabalho, né? Não tem essa distinção. É óbvio que tem trabalhos que te dão um rendimento maior, tem trabalhos que te dão um rendimento menor, mas todos são trabalho, todos você tem a oportunidade de crescer naquilo ali, né? Era uma fase da vida que eu queria, na época, vencer sem essa ajuda da família, vamos dizer assim, né? E eu parti para isso, foi muito bom, né?
Acho que para nós dois foi uma experiência bem interessante lá. Muito legal. Não tinha nada de... As pessoas falavam, mas você não tem vergonha? Eu falei, eu não estou roubando, não estou fazendo nada, estou trabalhando, qual é a vergonha, né? Que eu teria que ter. E no final das contas foi muito interessante, porque a gente demorava horas para fazer a salada de fruta e a gente vendia toda a salada de fruta em 15 minutos. Dava até briga lá para comprar, porque era muito gostosa a salada de fruta. A salada de fruta eu aprendi com meu avô, foi a primeira pessoa que foi na época comigo fazer isso, foi meu avô. Ele me ensinou, tinha um segredo, que chegava no final da salada de fruta, você pegava o miolo do abacaxi e batia ele com água e um pouquinho de açúcar e colocava na salada. Então a salada ficava realmente muito saborosa. E era o segredo que fazia... As lembranças são diferentes, rápido. né? Porque eu que empurrava o carrinho. Eu não lembrava de 15 minutos. Eu 20 lembrava um rápido. pouquinho mais. Viu? Não, eu lembrava um tempinho a mais. Eu lembrava que a gente andava mais com esse carrinho aí. Agora, vem novidade aí. Os dois se juntaram agora, vão fazer salada de fruta pra vender na Disney. Não, hoje, Isso seria um bom negócio, viu? Hoje o Dudu vende energético, meu compadre. Tá aqui, ó. Essa marca aqui. Cada novo dia traz um desafio, uma chance de superar, de ir além. E para cada momento de esforço, para cada gota de suor e para cada fio de dúvida, existe um aliado. Red Taz, o seu up a todo momento. Com o sabor clássico e a força que você precisa, Red Taz é o impulso para alcançar o impossível com saúde e bem-estar. Uma fórmula equilibrada para aqueles que buscam momentos de prazer e uma vida com muita energia. Red Taz Energy Drink. O seu up a todo momento. Qual que é o nome, galera? Red Traz. Red Traz. É o Serasa, Red Traz. Tá difícil, Valdir. É de trás. Red Traz. Red Traz. Você vai na frente, Não Não tem vem R atrás. não, querido. É Red Test, cara. Por que os caras botam um nome complicado, né? Não tem Red Bull. Esse é o Red Test, é tranquilo, ué. É de Camarada. trás. Você vai na frente e vem atrás. Aqui. Ré pra trás, é. Gente, olha sério. Esse Agora você entende porque que ele empurrava o carrinho, né? Cala a boca! Esse energético aqui é maravilhoso. Não, sério mesmo. E hoje, um dos negócios desse camarada aqui é vender. E, aliás, você falou que tá abrindo agora em Belo Horizonte também. A gente está no Brasil, acabou de chegar, a gente está em São Paulo, está em Belo Horizonte, está no Espírito Santo. Rapaz, Em breve vai estar em Continua rico. todos os lugares do Ô, Brasil. deixa eu fazer uma Nem pergunta entramos nos aqui. temas. pode fazer. Eu conheço o Dudu antes de você, né? Sim. E que engraçado país. que Essa eu não esperava, não. nosso primeiro podcast, nossos testes... Como é que era o apelido do Dudu? Não, quando então, ele- nos nossos testes Não, que a gente não tava vai fazendo de expor podcast, isso, né? eu tava falando sobre um amigo meu, a gente tava falando sobre temor de Deus e tal. Falei, cara, quando eu era criança, a gente andava de bicicross, a gente fazia bicicross, eu tinha um amigo que o apelido dele era Capeta. Era o Dudu? Não, escuta, por que era Capeta? Porque o cara era retardado. Meu irmão César, ele era um cara mais corajoso que eu já conheci na minha vida, o César. Que ele pegava a traseira de caminhão com bicicleta. Empinava a bicicleta. E eles iam andar de bicicleta não sei aonde. E tinha um amigo do César que era o cara mais doido do mundo, que era o Capeta. Por que era o Capeta? Era o Dudu. E o Dudu, cara, e o Capeta era o Dudu. Ele era Capeta, velho. E porque era um cara muito doido. Ele era assim, um cara que fazia coisas insanas, é. Aí, cara... E eu lembro que o Dudu tinha um respeito muito grande pela nossa família, assim, principalmente minha mãe. Os meninos começavam a falar palavrão demais, ele falava assim, não fala palavrão aqui não, que a Dona Elda tá aqui. Respeita a Dona Elda. Ele tinha uma autoridade, assim, sobre todo mundo. E pra nós, cara, de repente surgiu um dia que o César, meu irmão, e o Júnior chegaram em casa e falaram, cara, vocês não acreditam quem converteu. Quem? O Capeta. Como assim o Capeta converteu? Não, cara, minha mãe não deixava chamar o Dudu. Ela Capeta brigava. de jeito Não nenhum. fala isso, não profetiza Não fala isso, não, você tá fala profetizando. E aí, eu queria saber, cara, como é que foi sua conversão? Porque pra gente, na nossa casa era uma casa de crente. Só que acho que na época, a gente era a única família de crente que tinha no bicicross. De repente chegou a notícia que o Dudu tinha convertido. É verdade. Conta aí, Eu queria saber como é que era a salada de fruta. O Capeta ou o Alex fazendo? Pelo amor de Deus, Dudu, como é que foi sua conversão? Cara, assim, essa foi uma fase da vida realmente, né? Muito intensa, né? A gente era jovem naquela época e os meus pais se separaram muito cedo e a gente acabou ficando um pouco sem referência e a referência foi o mundão, né? A gente se atirou de cabeça no mundo, viveu tudo que tinha que viver. Mas pela misericórdia de Deus, o meu bisavô era pastor e a gente crê na bênção de gerações, né? Então eu fui resgatado mesmo. A minha tia, minha avó, meus amigos, né? Sempre oraram muito por mim. Eu fui liberto de
centenas, dezenas de vezes, talvez, de ter perdido a vida, fazendo besteira. E o Senhor, ele me deu uma experiência muito forte. Eu tinha um primo, nessa época eu já tinha mudado para o Espírito Santo, eu estava morando em Vitória, e eu tinha um primo que era filho dessa tia minha que orava muito por mim. Ele era também uma pessoa muito temente ao Senhor e buscava muito ao Senhor. E a gente estava lá nessa casa, lá no Espírito Santo, e eu tinha uma pulseirinha do Nosso Senhor do Bonfim amarrado no braço. Que bênção, né? Ele falou, você sabe o que é isso aí? Eu falei, uma pulseirinha que eu ganhei. Eu falei, não, isso aí tem um negócio por trás disso, isso aí é consagrado, isso é um negócio que você não deveria estar usando e tal. E eu falei, não acredito. Ele falou, vamos tirar isso daí, então, vamos queimar isso aí. Eu falei, vamos, então pode fazer. Quando a gente tentou romper aquilo não rompia. E com muito custo a gente conseguiu arrebentar aquilo, tivemos que cortar aquilo. E quando a gente foi queimar, aquilo não queimava. Você pegava o isqueiro, colocava em cima e não queimava. É que te impressionou. Não queimava. E de repente ele levantou a mão e falou, está amarrado em nome de Jesus e tal. E aquilo queimou. Queimou, deu um cheiro de vela muito forte na casa. E eu fiquei meio assustado com aquilo. Fiquei meio impressionado. E na verdade, assim, Deus ali começou, né, a trabalhar no meu coração. E eu comecei a ler a Bíblia. Eu trancava no meu quarto, eu começava a ler a Bíblia e Deus começou, então, a abrir meus olhos, né, meu entendimento. Eu comecei a entender todo o mundo espiritual que estava por trás, né, das maluquices que eu fazia, das tentativas que o diabo de me matar, de destruir a minha vida. E aí, nesse tempo, depois eu retornei para Belo Horizonte e eu fiquei na casa dessa tia minha. E eu contei essa experiência para ela, que tinha acontecido comigo. E aí ela começou a glorificar o Senhor, porque ela estava numa campanha de oração mesmo, na igreja, por mim e tal. E nesse processo todo, aí ela começou a ministrar meu coração, explicar o reino de Deus e tal. Eu fiquei na casa dela tipo uma semana. Foi como se fosse um retiro. E ali Deus foi fazendo muitas coisas na minha vida. À noite, eu deitado no quarto, dormindo, entrava, e eu dormindo, mas eu enxergava, né? Entrava um ser, uma perna muito esquisita, grande daqui para cima, né? Do quadril para cima, era tudo trevas. E eu ficava olhando aquilo, não dava muita atenção, eu virava para o lado, e de repente isso abaixava com uma intensidade muito forte, vinha na minha garganta para tentar me matar, me pressionar. Só que quanto mais apertava, mais ar entrava, e de repente eu acordava e fazia minha oração, repreendia. Isso foi uns 2 dias, essa situação no mundo espiritual, né? Porque o diabo não estava satisfeito com isso, né? Porque você imagina, com um apelido, uma série de coisas que eu fazia. E ele já sabe, né, do potencial que as pessoas têm. Então, quando existe um ataque muito forte em cima da vida de alguém, é porque Deus vai fazer algo grande na vida daquela pessoa, né? E o diabo não quer que isso aconteça. E tanto que a minha conversão foi um impacto, né, na vida de todos os amigos, foi muito interessante. Teve um episódio muito engraçado. Depois de alguns anos, eu voltei para Belo Horizonte com uma equipe da igreja. A gente estava participando de um retiro, acho que foi até na igreja da Lagoinha. E engraçado que eu entreguei a minha vida publicamente na igreja da Lagoinha, onde não tinha nada ainda, aquela igrejinha pequenininha que tinha, né? E eu estava em Belo Horizonte com essa galera, andando na Savassi, e daqui a pouco veio um doidão lá, um cara muito doido e tal. Quando o cara estava andando na calçada, ele estava vindo de lá, de repente o cara dá uma parada, faz assim, olha para lá, para cá, fala, capeta, e aí, velho? Os irmãos da igreja, tudo olhando para mim, eles não conheciam muito a minha história, né? Mas assim, eu pude falar com ele, ministrar a ele, não, converti, Deus operou um milagre, mas ele, não, que legal, cara, maneiro, pô, que bom. E foi isso. E aí, você me lembrou um vídeo muito legal de um menino, você já viu no bar? Que um cara chega perto dele, passa, o menino tá sentado assim, e ele tem um sotaque nordestino, o cara fala assim, ei, compassa, ele compassa não, hein? Já viu esse vídeo desse menino? Roda esse vídeo, olha que interessante, compassa não, hein?
Comparsa é palavra de bandido. Deus fez uma reviravolta, eu sou crente. É legal. Olha esse Mas- menino aqui, que coisa mais fofa esse menino aí. Não é todo mundo que entra lá mais não. E aí, comparsa, chega? O pata não é na cor de bandido, viu? Coisa- O pata não é na cor de bandido. Tu é o que agora? Crente. Tu é crente, é? O mundo deu a volta. Antigamente era bandido. Bandido não. Bandido não. Era normal. Agora o mundo deu a Antigamente era volta. bandido. O mundo deu a volta, conta quente. Tu é crente agora, é? Claro. Missão que... O negócio é irmão. Viu aí? Agora, comparsa não, agora é crente. Deu a reviravolta. Edmar, você tá distraído aí, querido? Samuel falou pra eu fazer uma piada aqui. Aí Deus levou ele pro... Qual que é a piada que você Precisou falou? te levar, né? eu tenho que pautar, porque Deus cara, levou. fica mexendo no Instagram. Não, eu tô ali, ó. vendo. Aqui, ó, tá ao vivo, o povo tá comentando o aqui, cara ó. tá mexendo no Instagram, pô. Deus levou o nosso irmão pro Espírito Santo pra converter. E Não, você não é que isso tá ao vivo- não. Ah, não. Olha que burro. Deus levou ele pro Espírito Santo pra ele encontrar Jesus. Ah, Essa é a Deus piada. levou pro Espírito Santo pra encontrar Jesus. Ai, Matar ai, ai. qualquer coisa. Muito legal. O pessoal tá mandando coisa. Tem pergunta aí? Tá, Alex, tá ao vivo aqui, ó. O pessoal tá participando aqui. Ana Maria. Ana Maria tá dando boa tarde pra você. Boa Te tarde, acompanha há Ana. muito tempo. Tem gosto pra tudo, né? É. A Solange tá aqui de novo. A Solange tá aí. Solange. De novo, como se o programa começou hoje. De novo, porque... Hoje é o primeiro programa que nós É estamos porque teve fazendo. lá em casa ontem. Ah, Não tô entendi. entendendo. Seu primo de Portugal, Alex, o Eduardo, Ô, Dudu! tá assistindo lá, ó. Dudu, não, tá aí tem história também. Dudu foi de Vitória também, na época lá. Ô, Dimão, pessoal, pra seguir a gente no podcast, qual que é o Instagram? Podcast do Balaio. Seguir lá, compartilhar, deixar seu comentário. Pode entrar lá, seguir também, bom. que vai ser bom. Ó, hoje, essa semana, o programa vai ser um pouco menor, mas eu queria escolher alguns temas aqui, pra gente bater um papo com o Dudu, com o Samu, com o Divan. Tem a caixinha, Divan, com os temas pra gente sortear? Claro que Vamos tem. fazer, como aqui é meio no improviso, botamos vários, a produção botou vários temas e aleatórios, e nós vamos saber aqui um assunto pra gente poder falar aqui. Pode ser o primeiro aqui? Você pegou, você tem que falar. Pegou, leu e devolveu. Ele pegou, leu e devolveu. Ah, meu Deus, Não, não você sabe. pegou, leu e devolveu. Ah, então... Olha lá. Não, olha, ele pegou outro. Não, Não, mas você tá- Pega o primeiro. Primeiro. Eu vou pegar. Não, eu vou pegar aqui. Tira a mão das minhas coisas. Aqui, ó. Qual que é o tema? Presepada da vida imigrante. Maravilhoso. Presepada da vida imigrante. Maravilhoso. O que é presepada da vida imigrante? Cara, ó, é o Divan no McDonald's. Vai com o Divan no McDonald's, manda ele pedir um McChicken. Você vai ver o que é preservada dá um da, sundae da pra vida nós. imigrante. Aconteceu muita coisa. cara. Mas ele não é só migrante que não sabe falar inglês, né? É, com certeza. Fala aí, Divan. Já muitas coisas já aconteceram. Meu Deus do céu. Pedir batata, chegar milkshake. Nossa, Deus do céu. Gesticular, pedir gasolina. O cara entregar um copo d'água. Ô, deixa eu contar uma. Aqui nos Estados Unidos tem um negócio interessante, que é o negócio da gorjeta, o tip, né? Sim. E aqui, cara, eles não sabem, eles não têm o costume de arredondar, tipo assim, com troco. Aí uma vez eu fui cortar o cabelo no lugar, e aí o corte era tipo 18. Aí eu dei 23. O cara me voltar 5, né? Aí o cara, obrigado. Eu falei, obrigado? Ele, obrigado. É tipo... O cara todo feliz que eu dei o tipo de 5 pra ele, eu esperando o 5. Eu virei as costas e fui embora. Não, cara, me vem um atrás do outro, porque eu não falo absolutamente nada em inglês. E o pior não é isso, cara. É quando você vai num restaurante e você quer falar com sotaque. Você vai pedir, o cara fala em espanhol, aí você começa a falar espanhol. Você vai no restaurante italiano, aí você começa a Portunhol, falar, né? Aí começa a falar um sotaque italiano. Eu não sei porque que a gente começa a falar os sotaques que a gente fica criando. Quer dizer, você não fala a A língua... gente acha que vai fala- facilitar pra pessoa entender, mas só Eu complica. não saber falar inglês, mas eu tenho sotaque. Você já passou algum aperto? Que você... Ah, toda hora. O costume do americano é completamente diferente do brasileiro, né? O brasileiro é um povo mais caloroso, um pessoal que tem mais contato, né, junto. Então, algumas situações, por exemplo, que eu estava em fila e que você fica muito próximo da pessoa, a pessoa vira para você... Isso, odeia. Odeia isso. Isso para eles é invasão de Privacidade. privacidade deles, né? Então, eu tive algumas situações assim de pessoas brigarem comigo mesmo para me afastar, que eu estava muito próximo, e a fila andava, e eu chegava mais perto, o cara, pô, de novo! Aqui nos Estados Unidos tem um termo, o pessoal fala Karen. Essas mulheres que apelam, que acham ruim, que fica chamando a sua atenção. E se você colocar Karen no YouTube, você vai ver o tanto de gente, cara, que às vezes você tá parado no estacionamento, dentro do carro, a pessoa vai lá, bate no vidro. O que você tá aqui no estacionamento?
Não posso ficar aqui no estacionamento. Não pode. Tipo assim, a pessoa quer te ensinar. Mano, eu já passei por situações assim, cara, que o pessoal vem falar que eu não posso andar com cachorro às 4 horas da tarde na rua, né, porque faz mal pro cachorro. Minha filha, vai cuidar de sua vida. Quem já falou muito isso comigo foi um dentista, né? Foi, né? Tinha Karen. Nossa, tipo... Alex, aqui, por favor, conta no Starbucks, quando você vai no Starbucks, você pergunta se o pessoal pergunta seu nome. Não, do nome, mas eu acho que tá no Brasil, meu nome é complicado. Eu vou no Starbucks, nunca eles acertaram meu nome, cara. Eu pergunto meu nome, eu falo de Irvan. Você tá Aí vem. Não vamos sortear agora. Passou outro? Não, calma, nós estamos falando do assunto aí. Fala Gilvan, fala Gesivan, fala um monte de coisa, mas meu nome mesmo não acerta de jeito nenhum. Aí ele parou, agora ele fala só John. Eu acho que o trânsito também é complicado. A buzina deles aqui, eles buzinam, eu tomo cada susto, velho. Porque no Brasil, buzina é xingamento bravo, né? Se alguém mete a buzina, pé, você já sai querendo brigar. Aqui porque lá é um xingamento. Aqui é normal o cara descer a buzina, eu acho normal aqui. Não é que você tá dormindo no sinal, eles vão buzinar mesmo, Mas né? por muito pouco motivo, assim, eu costei acostumar com isso. Não, e eles esquecem a mão na buzina, né? Eles buzinam mesmo, assim, bravo. Despejam toda a raiva, né? O nosso Silas Malafaia interior já Mas ressuscita nós moramos aqui na Flórida, em Orlando, que é um lugar mais turístico, ainda tem um pouco de paciência. Mas eu já fui em lugar no mundo, por exemplo, França. Cara, lá, se você não fala francês ou nem inglês, não, mano. Eles não gostam nem de inglês, aí já é uma intolerância absurda. Eu acho isso um pouco um país que também é tão turístico, né? Lá eles não aceitam, cara. Já é um lugar que você nem tem que ir. São muito impacientes, intolerantes. Sabe que fala ré de trás, não tem que ir na França. Agora, esse negócio da língua é complicado, gente. Eu, né, quando cheguei aqui, passei uma situação muito complicada. Eu só tinha carro novo quando eu cheguei aqui. Novo da época da minha avó, porque o carro é velho. E a bateria do carro acabou. E eu não sabia pedir ajuda. Aí o que eu fazia? Eu ficava com aquele negócio de chupetinho, levantando assim, ó. Help me, please. Os americanos passavam, não entendiam nada, só com os dois negócios levantando. Esse cara deve ficando doido. A falta de saber a língua é complicado demais. É complicado. O próximo tema aí, vamos ver. Depois você me fala que botou esse tema ali, tá? Lê, animal! Ah, pra eu ler? Não! Ah, você falou só pra tirar, ué. Não, pra ler, ué. Você vai deixar o Alex ler e vai falar ré de trás de novo. Eu pra ler, eu tenho que pagar o óculos. Globais em vias diferentes sobre aborto. Olha com quem estou aqui, ela Leda. Meu Deus do céu. Da G-Immigration. Gente, olha que notícia... Não. Top, hein? Top. Ei, parceiro, tá ganhando. Gente, você tem um sonho de vir para os Estados Unidos? Né? Sim, são muitos que sonham em vir para os Estados Unidos. Gente, a G-Immigration, junto com o Balaio, pode trazer você para vir aqui com direito a acompanhante, Leda? Com direito a acompanhante. Meu Deus do céu, oportunidade de você trazer sua sogra, cara. Olha aí que legal. Gente, Alex, como que eu faço para ir para os Estados Unidos? Com as passagens pagas. Eu não vou ter que pagar passagem, não. Você não vai pagar passagem. Você vai chegar aqui e vai ser maravilhoso. Como fazer? Ó, primeira coisa, tá vendo o QR Code aqui? Você tem que seguir. Nesse QR Code você consegue entrar nas redes sociais da G-Immigration, né? Isso, vai ser um convidado da G-Immigration. Isso, você tem que primeiro seguir. Primeira coisa é seguir. Tem que seguir. Segunda coisa, você vai postar um vídeo contando a sua história. Por que você acha que você merece vir aqui para os Estados Unidos com tudo pago? Tem que marcar a G-Immigration. Tem que seguir a gente, seguir a G-Immigration e marcar, fazer uma postagem marcando a G-Immigration. Ó, contando sua história, gente. Por que eu deveria ir? E não é sorteio, é a história mais criativa. O vídeo mais criativo, mais engraçado, mais legal, mais comovente, mais emocionante. Depende, né? A gente escolhe os 5. A gente escolhe 5, As 5 melhores. E o povo vota. Escolhe a melhor história. Aí o povo vai votar. Aí o ganhador ou a ganhadora pode trazer um acompanhante para vir aqui para os Estados Unidos. Agora é o seguinte, aí você fala assim, ai Alex, mas não vai dar tempo, meu visto, eu não tenho visto ainda, tal. Tudo bem, você tem esse crédito aí de vir aqui para os Estados Unidos, a gente combina isso aí, que a gente quer que vocês venham pessoalmente conhecer o time da G-Immigration e ver como eles são maravilhosos no trabalho que eles fazem. Essa promoção vai ser válida até... 31 de outubro. 31 de outubro. 31 de outubro encerra o limite que você tem de fazer essa postagem. Fechou? Fechou? Fechou. Então vamos lá. Quem sabe você vai estar com a gente aqui participando do podcast do Balaio, inclusive. Vai ser um prazer. E vai participar do podcast do Balaio também. Cara, esse assunto também está muito em alta aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O nome desse programa tinha que ser podcast aleatório. Aqui, ó. Luciano Huck critica PL do aborto na TV e cobra Arthur Lira. Criança não é mãe. Essa é a posição do Luciano Huck. E aquele ator Juliano como é que é? Cazeri? Cazeri, isso. E o ator Juliano Cazeri defende a PL do aborto.
Quem não quis criar pode entregar para adoção. Tipo assim, tem essa questão. Cara, aí você vê, né? Um grande ator da Globo e um grande comunicador, apresentador também, se posicionando. Aí você imagina o clima lá dentro, como é que deve ficar, né? Porque eu acredito que o ator teve muita coragem. Porque no ambiente que ele vive, acho que a maioria pensa como o Luciano Huck, né? Vocês têm alguma opinião com relação a esse assunto? Eu tenho. Cara, pra mim não faz sentido a pessoa defender o aborto. Você quer dar um nó na cabeça desse pessoal? Você fala assim, e se a criança for uma mulher preta? Pode abortar também? Entende? Porque eles ficam defendendo umas coisas e eles não defendem outras. A fila da adoção no Brasil é uma fila gigantesca. Tem muita gente para adotar. Mas eles preferem sacrificar uma criança que é indefesa, que não tem voz ainda e matar essa criança. Mas quando eles falam isso, eles falam que eu não defendo o aborto. Eles defendem Não, cara, uma criança que foi violentada. No final das contas, eles querem legalizar o aborto mesmo. Se você for ver, cara, uma criança de 22 semanas, ela tem totalmente possibilidade de sobrevivência. Entende? E essa legislação ela já existe no Brasil. Se uma criança, se qualquer mulher for estuprada e ela buscar o aborto, ela tem por lei a legalização disso, sabe? Nós já, como cristãos, já temos o nosso ponto de vista. Agora, a igreja, ela tem esse preparo também para cuidar dessa família? Ela se importa tanto em cuidar dessa família como ela se importa em lutar contra o aborto? Graças a Deus, no caso lá, eu fiz uma matéria na Lagoinha Sede, tem esse projeto que cuida de mães com gravidez desejada, que eles cuidam e depois trabalham essa coisa da adoção. Porque também, contrapartida, tem muitas famílias que querem ser pais e não conseguem, e é uma oportunidade também de unir os interesses aí. Mas eu acho que a igreja tem que se importar tanto quanto criticar o aborto, mas em também acolher a família, tá tudo bem. Você tem noção a dificuldade que essa família vai passar por esse tempo? É um trauma que carrega a vida toda, né? Uhum. Eu vou dar uma sugestão para a gente trazer aqui no nosso podcast. O Davi, pastor de Jacksonville, ele tem um trabalho com adoção, chama Brasil Sem Órfãos. É maravilhoso. Ele adotou uma menina que era filha de uma mulher usuária de crack e hoje ele tem uma filha, cara. E assim, a gente também despertar a igreja para isso. Ele fala uma coisa interessante, Alex, ele fala assim, se cada igreja no Brasil, igreja, não é uma pessoa, se engajasse na adoção, nunca haveria órfãos no Brasil. Nunca haveria. Na minha família a gente tem a minha cunhada, linda, Priscila, a minha sogra depois de 5 filhos, já a Renata, minha esposa, já tinha 30 anos, eu acho, não, desculpa, menos, ela tinha 20 anos, a gente não era casado ainda, estava quase no processo de noivado para casar. Ela adotou uma criança que a mãe abandonou, a mãe era usuária de drogas, e ela pegou essa criança, levou lá para a casa dela. A minha esposa, Renata, ajudou muito a tomar conta dela. Uma pessoa incrível, maravilhosa. A Priscila é linda. Parte da família hoje. É parte da família. Assim, foi um presente de Deus para a família, né? Na verdade, foi um presente de Deus para a família. E assim, é tão impressionante, porque a fisionomia dela, ela parece com os irmãos. Que legal. Incrível. Que loucura. Sem contar pessoas incríveis que tinham nos planos dos pais abortarem e elas viveram. E são pessoas incríveis. Mas não são todas as histórias que são felizes. Sim. Cristiano Ronaldo é um exemplo disso, né? Eu acho que ele era o 5º filho, a mãe dele queria abortar, tentou abortar e não conseguiu. Nasceu quem? Cristiano Ronaldo. Eu acho que um dos atletas mais populares do mundo, com certeza um dos mais ricos do mundo, e era para ser um aborto. Ele conseguiu superar, ser um cara de sucesso, acredito que talvez bem resolvido com relação à sua mãe, mas a quantidade também de tentativas de aborto que acabam sendo frustradas e a criança nasce e já vem com rejeição, já nasceu com rejeição. Quantos sentimentos de abandono ou de depressão, quantos suicidas. Ontem estava numa fila, né, Divan? Sim. Discutindo esse assunto com meu filho, o Matheus falou uma frase que chocou. Falou, cara, se eu soubesse para ele, ele defende um pouco essa coisa da pessoa que é abusada e tudo, a gente estava argumentando ali. Aí tem alguém que falou assim, eu mesmo, se eu soubesse que minha mãe tentou me abortar, ou que eu sou filho de um estuprador, eu me matava. Então, assim, é muita informação também na internet,
muito pontos de vista, que hoje nós temos que entender que os nossos adolescentes são detonados o tempo todo com pontos de vista de pessoas que eles têm como referência. E lá na internet, cara, é terra de tem ninguém, muita né? referência Terra de errada, ninguém, né? Exatamente. E aí as pessoas começam a manipular dentro da perspectiva delas, e é muito complicado. Mas, Alex, a gente tem que lembrar uma coisa, cara, que nós fomos adotados pelo Senhor. Sim. E Ele restaurou nossa vida. Se você for lembrar de onde a gente veio, do que a gente trouxe, das cicatrizes profundas que a gente carrega na nossa vida, mesmo sendo quem nós somos, você vê a mão do Senhor, cara, nos restaurando, nos curando, nos transformando em outra pessoa. Se a gente esvaziar o nosso debate, tirar a mão de Deus dele, nós vamos entrar num lugar comum com eles. Sabe? Nós temos que crer que Deus faz tudo, cara. Claro. Como diz o Vitor Hugo, né? Na casa do oleiro não existe lixeira. Né? Então, ele não existe lixeira. Ele vai pegar aquilo que está daquele jeito e vai transformar e sempre para a glória dele. Então, eu acho que num bate-papo desse, que tem gente que conhece o Senhor, que já teve a sua vida transformada, a gente sempre tem que falar o seguinte, tem esperança. Não, essa questão do trauma, quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, eu creio, eu sou prova disso. Como eu falei no início, meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Eu vivia com a minha mãe até os 11. Depois, a minha mãe arrumou um namorado e sumiu. Eu fiquei 22 anos sem saber onde é que minha mãe estava. Né? Minha mãe é americana e a gente não tinha o paradeiro dela. A gente tentava achar. Quando eu me converti, toda aquela, sei lá, raiva, trauma, qualquer coisa que existia dentro de mim, Deus tirou. Assim como livrou de um monte de outras coisas. E naquele momento que eu me converti, eu comecei a orar por ela. Senhor, eu não sei onde ela está, mas guarda a vida dela, abençoa a vida dela, onde ela estiver. Protege, coloca os seus anjos e tal. E depois de 22 anos, o meu irmão mudou para os Estados Unidos, casou no Brasil, mudou para cá, estava morando em Boca Raton, a esposa dele é advogada, começou a procurar, e ela tinha acesso a banco de dados, e ela começou a procurar e conseguiu achar minha mãe. Uau. Depois de 22 anos, ela estava morando em Indianápolis, fez o contato, ela me ligou, falou, olha, achei sua mãe, quer falar com ela? Eu falei, claro. Passou o telefone, liguei para minha mãe. Meu Deus. Liguei para minha mãe, conversei com ela, e aí a gente marcou um encontro aqui em Orlando. Eu vim de férias, eu já era casado, tinha 2 filhas, pequenininhas. Eu paguei a passagem dela, ela veio, desceu aqui em Orlando, ficou com a gente, numa casa. A gente foi um encontro maravilhoso. A minha esposa fala, cara, como é que foi esse encontro assim? Vocês, tanto ela como eu, vocês reagiram como se vocês tivessem estado ontem juntos, você tem 22 anos, você estão... Então, foi uma situação traumática para você. Eu falei, olha, não tenho nada no meu coração, só o amor pela vida dela. Que cura. Eu orei por ela a vida inteira, fico feliz de estar aqui com ela, quero aproveitar esse momento, e nada vai trazer à minha memória momentos ruins que vai atrapalhar esse momento. E foi bênção. Você tem contato com ela hoje ainda? Minha mãe já faleceu. Depois desse episódio, a gente trouxe ela para morar em Boca Raton, de novo, ela estava com esse mesmo namorado, esse cara era bem problemático, e esse cara não queria, como nunca quis, que a gente estivesse juntos, né? E ela ficou em Boca Raton por 1 ano, e esse cara perturbando, até que ela se mudou de Boca Raton, eu acredito por influência dele, voltou para Indianápolis, e a gente nunca mais teve contato de novo, sumiu de novo. E aí eu estava no Brasil, numa casa que eu tinha nas montanhas, lá no Espírito Santo, em Pedra Azul, com a Renata. Eu estava me desfazendo dessa casa, a gente foi lá para arrumar as coisas. A Renata entrou num blog, você imagina, coisa que ninguém nem existia. Sim. Ela entrou nesse blog e tinha uma mensagem no blog, a mensagem era de 3 meses antes, de uma amiga da minha mãe dizendo, olha, a Melody está no hospital, está com câncer. E ela queria muito falar com os filhos dela e tal. Mas quando a gente foi ver, ela já tinha... Resumindo. 2 dias depois, Samuca, eu não tinha que fazer essa pergunta. Tinha, pô. Eu sabia de seu... A conversa estava bonita. Ele nem encontrou a mãe. Ali estava lindo. Aí eu tá fiquei na hora triste de trocar agora. o tempo. Eu estava feliz, eu já fiquei triste. Não, mas eu tenho que ficar feliz. Mas você sabe uma coisa, assim, a gente nunca pode julgar. Assim, apesar de eu não estar presente lá no momento da hora da morte dela, ou vivenciar os últimos dias dela, eu tenho certeza que o Senhor... visitou ela. Claro. Eu tenho certeza essa oportunidade que você salva. teve também. Deus traz essa paz no meu coração, sabe? Essa oportunidade de ter conhecido ela também era uma coisa que, se você não tivesse conhecido, claro, seria uma coisa mal resolvida na sua vida eternamente. Com certeza. Pelo menos foi algo que você
teve essa oportunidade de orar por ela. Deus providenciou tudo isso. E aquela oração, com certeza, não voltou em vão. Nunca volta. Sabe disso. Que massa. Divan, último tema aí. Esse aqui é pra esquentar, hein? Não sei qual que é. Eu não vou ler, não. Olha o tamanho. Pra que você vai esse tempo Ei, hoje? Não fui eu, não. Vai, vai. Vai, meu filho. Fake news. Muitas informações mentirosas e nossos filhos informações de caráter tendo acesso a isso. É muito perigoso. Mano, eu não sei se eu deixo pra esse programa aqui. Deixa eu ver o tempo dele. Ou se eu deixo pra... Que esse é um assunto... Vamos falar. Vamos falar desse? Vamos. Cara, isso é preocupante. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Seus filhos têm que idade? Então, eu tô com uma filha de 22, uma de 20 e uma de 16. Então, Samu com seus filhos, 16 e 12. Divan, 8 e 3. agora você imagina. No nosso tempo de criança, o máximo de influência que a gente tinha era na escola, né? E na rua da gente. Era isso. As meninas da rua ali, você pegava um pouco das influências das palhaçadas ali, e na escola, no máximo, era onde chegava, era o limite das suas más influências ou boas. E a televisão também era muito limitada nessa Era muito época, né? limitada, Era tinha muita censura também, Muito. não tinha muita coisa. Cara, hoje, os nossos filhos adolescentes, que já nasceram conectados, já nasceram com a internet, é uma quantidade, o que nós falamos aqui mais cedo, é uma quantidade de informação sobre qualquer tipo de assunto. Um dia desses, por exemplo, eu vi um adolescente acreditando piamente que o atentado, por exemplo, de 11 de setembro foi uma manipulação política americana. Não, olha assim, ao ponto que chega... e aí começou a mostrar na internet o que tem que falar. As pessoas tentam convencer as pessoas o tempo todo de loucura. Qual o nível de perigo que vocês entendem? Como é que vocês blindam os filhos de vocês com relação a isso? Bom, eu vou falar primeiro aqui. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? E eu cresci ouvindo minha mãe dizer que o diabo é o pai da mentira. E eu acho que isso faz parte do plano dele, assim. Desconstruir tudo, assim, sabe? Plantando mentiras e tentando usar coisas absurdas. Eu estava conversando com meu filho outro dia. Eu estava conversando com ele, cara. E eu vou falar que é bem pesado, né? Ele tava falando com ele sobre... Ele estava falando que o amiguinho da escola dele, ele resolveu sair do armário. Falou, pai e tal, a gente precisa aceitar, porque e tal... E ele é um ser humano e tal. Eu falei, filho, a gente vai aceitar, nós vamos amar ele, mas eu quero te explicar uma coisa, como é que funciona isso? Aí eu falei assim, cara, o que acontece? Você já imaginou se o papai separar da mamãe e começar a beijar o tio Alex na boca? Aí ele fez assim, ó. Você não tem esse exemplo, não podia ser outro. Não, né? olha da pessoa. Não, mas eu quis... Ele fez assim, ó. Eu falei, é isso, cara. O que acontece? A gente vai respeitar, nós vamos amar as pessoas, mas nós não vamos normalizar as coisas. Porque, assim, a gente sabe que cada pessoa que chegou nesse ponto, ele chegou porque teve a história dela, né? A história, as escolhas, os traumas, a ausência do pai, o abuso na infância, todas as coisas que ela fez, a influência que ela recebeu do meio que ela estava. E isso ali foi desconstruindo quem ela é em Deus, até ela chegar a esse ponto. Eu falei assim, então a gente tem que entender que nós somos pecadores, tanto quanto eles, nós carecemos da graça de Jesus, tanto quanto eles, e nós vamos, enquanto amigos, enquanto presentes, nós vamos conduzir essas pessoas à verdade. Mas o que ele vê na internet, e as pessoas que estão nos assistindo agora que tem essa questão, já vão achar ruim. Você falou que a escolha que eles tiveram, que eles entendem que não foi uma escolha. Que nasceu assim, né? Então, na verdade... Não é uma escolha. Pois é, a frase, se eu fosse escolher, eu queria ser hétero, no mundo que o homossexual é perseguido. Então, mas eu te garanto, Alex, que isso foi uma coisa plantada dentro da cabeça dele. Ah, se eu pudesse escolher... Não, cara, eu acho que a gente pode escolher todo dia. Todo dia a gente pode escolher. Se você pudesse escolher, você poderia ser várias coisas diferentes do que você é hoje. Não seria irmão do Divan, se eu pudesse escolher, por exemplo. Se a gente pudesse, a única vantagem que você se eu pudesse escolher... Uma vez eu vi um cara falando isso, eu repito toda vez. Eu falo assim, o que é ser homem? Ser homem é um conjunto das coisas que você quer fazer, que você não quer fazer, mas você acaba fazendo. Porque você é homem. Entendeu? Esses dias minha esposa falou assim, tem que botar o lixo para fora. Ai, meu Deus, estou aqui mexendo no meu telefone tranquilo aqui, não pode me ver quieto, né? Aí eu vou lembrando, ser homem é um conjunto das coisas que você não quer fazer, que você vai lá e faz. E quando eu falo aqui, eu não quero de forma nenhuma ferir ninguém. Eu estou dizendo o seguinte, nós carregamos valores, nós carregamos preceitos, nós carregamos conceitos que estão pautados na palavra de Deus. E isso não tem nada a ver com falta de amor, falta de empatia, falta de entendimento, nem nada. Mas a gente nunca vai normalizar coisas absurdas que a Bíblia diz que é absurdo, entende? Então, por isso que nós temos para os nossos filhos de ter sempre a verdade na ponta da língua.
e mostrar para eles, através da verdade, que é a palavra de Deus para nós, e na nossa conduta também, o que é o caminho que eles devem andar, entendeu, Alex? Então, assim, eu tenho muita preocupação com a fake news, eu tenho muita preocupação com a inteligência artificial, como é que ela vai chegar, com o deepfake, como é que ele vai chegar, com a criação de mentiras, de narrativas, como que ela vai chegar para a vida de todos, porque se a gente não tiver firmado na rocha, se a gente não tiver pautado na verdade, a gente vai virar refém de mentira também. Você tem 2 meninas, e são crianças, e elas gostam da internet ali. Demais. E você eu conheço você é bem rígido com elas. Como é que você controla isso aí? Como é que você... Porque vai chegar um ponto que elas vão estar crescendo e ter mais autonomia. Como é que você vê isso aí? Primeira coisa que eu faço é baixar o aplicativo 3 Palavrinhas e deixar ela fritando. Essa muca! Tem que ser. Agora, cara, é ficar de cima mesmo. Eu acho que as preocupações que nossos pais tinham antes é de ficar na rua até tarde, né? Quem quer andar, tá. Hoje a preocupação é dentro de casa mesmo. É a internet, a televisão, policiar, ficar de cima. Eu e minha esposa tem uns aplicativos que bloqueiam algum tipo de conteúdo. E, cara, uma hora ou outra, a mais velha, que tem 8 anos, a Laura, ela é muito esperta, né? Então, puxou, graças a Deus, o pai. E aí, ela vira e mexe, eu vejo ela vendo um shotzinho que não deve e tal. E aí é disciplina, é ficar de cima mesmo, explicar, conversar. Não ser sempre duro, né? Ferro e fogo. Sempre conversar. Filha, esse conteúdo aqui agrada a Deus, não é legal. Isso pra você hoje, você não vai entender. Olha aqui, casal beijando, 8 anos de idade, você tem que ver isso? Não tem que ver. Então... mas assim, 99% eu e minha esposa, a gente fica de cima para isso não acontecer. Então, ele falou que ele e a esposa. Ô, Dudu, como é que é na sua casa? Porque na minha casa, a Carla pega muito mais pesado. Eu pego mais leve. Mas não é que eu pego mais leve porque eu acho que tá tudo bem. É porque eu já fui adolescente. Eu sei o que é proibido. Proibido, meu irmão. É sempre o melhor. Quem é que proíbe? Proibiu aí que eu vou. Então não adianta. É lógico que eu aconselho meus filhos, mas meu filho mais velho, por exemplo, ele consome muita coisa que eu não concordo, desde mais novo. E minha esposa achava que eu tinha que proibir mais. E talvez ela esteja até certa. Mas eu sabia que eu falar proibi-lo, talvez eu afastaria ele mais de mim e ele talvez não deixaria de ver. Porque como é que você controla a internet 24 horas por dia? Impossível. Como é que é você na sua casa lá? Vocês dois pegam... Não, é impossível. Isso aí hoje, a pessoa que fala que controla e tal, você pode controlar até uma determinada idade, né? Quando você tem uns filhos mais novos, tudo bem, você tem esse poder, essa imposição. E principalmente aqui nos Estados Unidos, onde as crianças, quando vão para o high school, eles já têm um passe livre. Você imagina, hoje você tira uma carteira de motorista aqui com 15 anos, com 16 anos ela já está dirigindo, ela já pode... e a cultura americana força os filhos a sair de casa cedo. A verdade é essa. Então, eles têm o livre-arbítrio muito cedo. A nossa cultura latina, que você quer ter os filhos mais dentro de casa. Aqui não. Aqui a tendência é que eles saiam de casa. Eu acho que o diálogo, né, dentro de casa é uma coisa muito importante. E uma coisa que a gente... outro dia eu agradeci muito a Deus por isso. São tempo de qualidade que a gente tem com os nossos filhos, com a nossa família. E é uma coisa que essa vida tão moderna que a gente tem, tão agitada e tão individualista também, muitas vezes, né? Cada você vai para um restaurante, muitas vezes em família, você vê isso, muito comum, né? A família sentada na mesa, cada um com o telefone, dentro do mundinho do telefone. Não tem ninguém conversando, trocando ideias e tal. Então, eu acho que é isso que a família tem que tentar resgatar nos dias de hoje. Essa comunhão de estar conversando, trocando ideias, discutindo, brigando muitas vezes. A briga é saudável também, essa discussão, quando você... Esse tema, eu acho que ele leva muito, eu acho que merece um programa só sobre isso. Educação de filhos, com a internet, com tantas informações, com tanto fake news, Vamos fazer o seguinte, se você quer ter um podcast, que a gente faça um podcast só sobre esse assunto, eu acho que vale a pena trazer até um profissional aqui da área de educação, e psicologia também. Se você acha, mande para o nosso podcast do Balaio, mande seu comentário aí e peça. E nós vamos fazer aqui um novo podcast. Acho que vale a pena. Esse assunto, educação de filhos. Estou tendo algumas ideias aqui, trazer às vezes um pai com um adolescente aqui, fazer um teste de conhecimento, se o pai conhece o filho, se o filho conhece o pai, fazer umas coisas assim. Acho que vai valer a pena isso aí. Entra então no podcast do Balaio, não é isso mesmo, Divan? Podcast do Balaio, só seguir aí, manda qualquer sugestão que a gente está dentro. Maravilha. Bom, o nosso tempo acabou. Queria te agradecer, Dudu. Obrigado demais, velho. Obrigado a vocês. É sempre um prazer estar aqui. Uma honra participar um dos primeiros eventos, né, do podcast de vocês. E dizer que estou muito feliz de reencontrá-los, né? E viver esse momento aqui
comunhão com vocês, contando experiências depois de tantas coisas que passamos juntos e longe também, e reencontrar e saber que o Senhor cuidou de nós, né? Até verdade. aqui, Deus tem cuidado de nós. Obrigado a todos aí que O participaram. Samuca já era previsto, que desde pequenininho ele sempre foi bonzinho assim, mas nós dois era imprevisto. O Samuca sempre foi bonzinho. Viu? O mudinho era só nós dois. É. Né? Os mudinhos. Samuca, obrigado, viu, velho? Obrigado pelo Red Test, patrocinador novo do nosso podcast aqui. Melhor cara, eu não gosto de energético. Eu aprendi a gostar de energético com Red Test, você acredita? Você não gosta, e eu já amo. É, eu aprendi a Então, gostar. por gostar, eu sei o que é bom e o que não é. E vou te falar que esse aqui É bom, cara, é bom. é tão bom quanto os melhores do mundo, só que num preço melhor e mais saudável, por que pareça. Mas nós vamos falar isso em outro momento. Joia. Obrigado, Gilvan. Valeu, meu irmão. Até a próxima. Foi um prazer inenarrável. Até o próximo podcast do Balai. Tchau. Balaio. Oferecimento Martins Development. Investimento que te prospera, segurança que te tranquiliza e um prazo que te surpreende. EAG Immigration. Viva um novo status na sua vida.